Comecei a militar principalmente pelo fato de existir. Existir porque até então eu queria passar desapercebida. Primeiro, desmistificar que a mulher negra ela tem que ser forte, ela tem que ser a mulher que aguenta tudo. Muita gente acha que o machismo e o racismo no Brasil é algo ultrapassado, mas quem vive isso diariamente sabe que não é bem assim. Um levantamento feito em 2020 pelo Monitor da Violência mostra que no país 3 a cada 4 mulheres assassinadas são negras e que elas correspondem a 50% das vítimas de estupro. Não encontramos dados estatísticos sobre o assunto em Araçatuba, mas as mulheres negras que vivem na cidade sabem que a realidade daqui não é diferente do resto do país. A Gabriela é advogada e mora em Araçatuba. Desde pequena ela sofre preconceito e carrega as marcas até hoje. Mas o que ela não entendia é que isso acontecia pelo simples fato dela ser negra. Não reconhecia que era porque eu era negra, mas de fato eu já sofri várias coisas, né? E eu acho que a parte que mais pegava pra mim, quando eu era criança, era a falta de representatividade. Então tudo bem que eu nem sabia falar essa palavra, né, quando eu era criança, mas de olhar e não se perceber. Olhar todo mundo à minha volta, porque eu estudava, né, em escola particular já, pequenininha, e só eu, de criança negra, só eu com cabelo diferente. Então isso me pegava bastante, porque eu queria ser igual às outras meninas. E usar um penteado X, fazer isso no cabelo. Mas o seu cabelo não dá. Até mesmo porque, como de certa forma a gente era invisibilizado nessa época, né? Não tinha o saber de como cuidar, como tratar, como lidar com o diferente. Então, ou é do jeito que as pessoas entendem que devem ser, né, do jeito bonito, cabelo bom, ou não é. A Lilian é jornalista e mora em Araçatuba há alguns anos. Ela também começou a sentir os efeitos do racismo e machismo ainda quando era muito nova. Eu mantive o cabelo curtinho, tipo de homem, assim, minha tia cortava bem curtinho. Eu mantive ele assim até os 15 anos. Só que com 15 anos, adolescência, você já começa a ficar incomodada, porque as outras meninas têm cabelo grande, já tá começando aquela coisa de paquera, e você também quer ir ali na onda, né? Então eu falei, vou alisar meu cabelo. E aí minha tia ficou extremamente triste, a família toda triste, não, por favor, não faz isso, não alisa e tal, mas alisei. Mas assim, eu alisei o cabelo achando que pararia de todo mundo chamar de homem, é menino, nega do cabelo duro. E aí tinha aquela música, nega do cabelo duro, que eu não gosto de pentear. Detesto essa música. E aí eu falei, vou alisar, porque aí vai parar com isso. E tem aquela coisa dos namoradinhos e tal. E não resolveu nada, né? Alisei cabelo e continua a mesma coisa, todo mundo mexendo do mesmo jeito e tal. O tempo passou e elas começaram a se reconhecer. Mas mesmo longe da escola, o preconceito continuou acompanhando a vida delas. Seja na faculdade, no trabalho, enfim, por todos os lugares. Olha, na faculdade, eu tive um professor negro. Então ele é muito importante para mim. Uma figura muito representativa já no meio acadêmico, né? E, assim, na faculdade mesmo, na instituição, eu não sofri nenhum preconceito. Mas uma festa, eu lembro, não sei se foi no primeiro ano de faculdade ou no segundo, talvez, eu fui numa festa. E aí eu já tava mais, né, empoderada, vamos dizer, resgatando essa identidade, me assumindo mesmo. E eu fui de turbante numa festa que teve. E no dia seguinte, na segunda, na verdade, né, acho que era um sábado, sei lá, uma das meninas da minha sala falou assim, olha aqui um vídeo que gravaram de você, um menino, que eu não faço ideia de quem pudesse ser. Ele me gravou na festa e ele postou no Instagram dele com uma legenda que eu não vou lembrar o que, mas falando do turbante. E eu só fui saber depois. Mas no dia da festa também, no final, quando eu tava indo embora já, uns 5 meninos, que eu nem não sei se estudavam ou não na faculdade, eles começaram a me perseguir, me chamando de macumbeira. Macumbeira por conta do turbante. Mas eu não falei nada, porque pra quê, né? Homens. E esse episódio foi bem emblemático pra mim.
bem emblemático. Uma vez, um ex-patrão, eu usava cabelo liso e aí cortei franja. E aí ele veio falar comigo assim, nossa, não gostei desse corte de cabelo. Eu falei, você não precisa gostar do meu cabelo. A única coisa que você tem que gostar é da minha voz. É isso. Na hora, ele já, nossa, me desculpa. Não. Então, minha voz é o que importa pra você. O resto, como eu me visto, se eu pinto cabelo, se eu tô com cabelo curto, se eu tô com cabelo... Isso não importa aqui dentro. Então, daí você já vê as defesas, né? Era sempre na defesa. E isso fazia com que, você é metida, você é grossa, você é rígida, você... Mas não, é autodefesa. No judiciário, também eu enfrento o machismo numa forma mais institucional. Institucional de ter que mostrar que a voz da mulher, ela não é escutada, que o homem não pode bater na mulher porque ele é marido, que ele não pode querer fazer sexo com ela na hora que ele bem entender porque ele é marido, que violência ela pode ser psicológica, ela pode ser sutil, que não é necessariamente só o tapa, sabe? Então eu preciso deixar isso muito claro pro judiciário. E antes do judiciário, né, por exemplo, a mulher ela sofre muito na delegacia, porque ela não tem um atendimento especializado, as pessoas não reconhecem a mulher sendo mulher, ou ela é tratada como um homem, ou ela é tratada como um nada, sabe? Então é mais essa parte que me pega mesmo, do ter que estar gritando toda hora, ter que estar ensinando, essa parte que me pega, ter que estar ensinando que não pode tratar a mulher assim, sabe? Que precisa de um atendimento mais especializado, porque já é uma pessoa fragilizada, que está vindo de um contexto violento. Tô falando aqui mais na violência doméstica, né? Mas sempre. Eu trabalho com mulheres de todas as classes sociais e eu vejo a diferença, né? Porém, todas têm problema de autoestima. Por quê? Porque tem problema de lugar no mundo. Porque por mais que somos as mulheres de classe alta, por exemplo, têm muito mais acesso à cultura, educação e tudo mais, elas também têm problemas de lugar no mundo, né? Claro que uma mulher branca, ela passa e a porta abre. A mulher negra tem que bater, ela tem que insistir, ela tem que provar, ela tem que militar, né, para ser vista. É óbvio, não tem nem como comparar, né, uma questão com a outra. Porém, a questão de autoestima é a mesma. Como é que me olham? Será que vão acreditar no que eu estou falando? Né, a gente tem que falar, gritar, né, tem que às vezes implorar para ser legitimada, nossa voz ser legitimada. Tipo, não, ela sabe o que ela está falando. Ah, mas sempre tem que perguntar para um homem, né? O homem tem que... Não, tipo, então... É uma coisa que é muito ampla, mas que a gente vai trabalhando em passos de formiguinha, sabe? Quando você fala pra uma mulher que ela pode sim falar pro marido que ela não quer ser tocada daquela forma. Quando eu consigo falar pra uma mulher que ela não precisa se questionar por ser magra ou gorda, entendeu? Quando eu falo pra uma mulher que ela pode dizer não pro patrão dela. Quando eu falo pra uma mulher que ela pode denunciar se ela sofrer, né, opressão, se ela sofrer preconceito. Então, assim, é um trabalho que eu faço de formiguinha aqui no consultório, mas também nas minhas entrevistas, nas minhas redes sociais, né? Então, eu trabalho com pouco, que já é muito, que é o lugar de fala e de poder, né? Um dos fatores que contribuem para que a baixa autoestima e a discriminação continuem ocorrendo é a falta de representatividade. Se você parar para pensar, quantas mulheres negras donas de empresas você conhece? Quantas atrizes, jornalistas, médicas, advogadas? Seja qual for o ambiente, a falta de representatividade traz consequências não só para as mulheres, mas para toda a sociedade. Na minha época, eu colocava a toalha, eu acho que é clássico, você deve ter ouvido essa história, que as meninas negras colocavam toalha na cabeça para ter cabelo, né, e tal. Ai, queria ter meu cabelo igual das Paquitas, e colocava presilha e tal. Essa é o que a gente via na TV. E hoje em dia, ou você via os negros só com papéis bem de sofrimento, bem de trabalhadores, aquela coisa, nunca um empresário, nunca uma empresária. Hoje em dia isso está mudando, mas falta muito ainda. Né? A minha sobrinha, por exemplo, hoje ela fala, ai, a Isa, que é a cantora, né? Dei boneca negra para ela, porque na minha época não tinha Barbies, né? De vários
jeitos, Barbie, médica Barbie, mas todas loiras, todas, né, branquinhas e tal. Hoje já tem as Barbies negras, ela pode brincar com isso, mas falta ainda, né, as atrizes, os atores. A falta de representatividade pesava muito já nessa época, porque como eu não encontrava ninguém igual, eu queria ser igual. Então eu queria alisar o cabelo, eu queria afinar o nariz, que acho que é uma coisa que muitas crianças negras passam, mudar a cor da pele, sabe aquelas coisas de, eu vou apagar a minha pele com borracha, vou passar que boa, vou passar, sei lá, sabão em pó. Então... Quando a gente fala de feminismo, a gente está falando de referências brancas, né, de modo geral, porque essas mulheres tinham lugar, mas, tipo assim, as mulheres brancas, elas têm mais lugar no mundo por serem brancas, né? Então, onde está o feminismo? Por que tem que ter o feminismo negro? Muitas pessoas questionam isso, inclusive, né? Dividir mais uma vez? Na verdade, a gente não está dividindo, a gente está ampliando, está dando lugar para essas mulheres, porque a referência do feminismo é ainda, né, uma referência branca. Quando a gente fala da música, a gente fala de uma referência branca, né? Quando a gente fala, né, de lugar de cultura, de livro, de escrita, a gente está falando de um lugar branco, que é privilegiado. Então, assim, é necessário o feminismo negro para dar lugar para essas mulheres, né? Inspirar e ajudar outras mulheres a se reconhecer é o que a Lelê e a Adélia querem. Alessandra Landim, ou Lelê, como é conhecida no meio artístico, é atriz e cantora. Já fez participações em novelas como Malhação e Totalmente Demais. Na manhã quebrando eu vou de ladinho, até o chão vem aqui dançar. Adélia Soares participou da 16ª edição do Big Brother Brasil. É advogada mestre e professora universitária. Eu acho que assim, ser poucas das mulheres negras no trabalhos que eu faço, que eu já fiz, né? Porque hoje tem muito mais trabalhos, por exemplo, filmes que eu sinto que tem muito mais mulheres negras, né? Estando junto comigo. Eu, na verdade, eu acho que na TV ainda é pouquíssimo, né? Apesar de ter várias séries agora com vários personagens negros, por exemplo, Fala Negras, que conta sobre a história dos negros na Globoplay. E quando isso acontece, a gente fica bem emocionado, né? Porque a gente se vê ali. Então, mas assim, a gente tem Zezé Mota, Thaís Araújo, a gente teve Ruth de Souza, todas essas mulheres que passaram por muitas coisas, Cris Viana, sabe, Sharon Menezes, Juliana Alves. A gente cita aqui, são muitas personalidades que, graças a Deus, existiram dentro do espaço de TV, né? A Rô Rodrigues, né? Tipo, que sempre foi essa pessoa da periferia, né? Do Vidigal. Enfim, eu acho que a gente tem um time de mulheres negras muito forte, né? Fazendo esse papel, né? Eu acho que o que precisa mudar é a quantidade de pessoas negras no mesmo trabalho, entendeu? Porque às vezes parece que eles querem economizar. Tipo, se chama Lelê, não chama fulano. Se chama fulano, não chama ciclano. Não, tem espaço para geral, tá ligado? E esses personagens, eles podem ser diferentes, podem ser amplos, podem ser... É isso, assim, que eu acho hoje. Eu falo que eu sou uma sobrevivente. E eu falo que eu sou uma pessoa que eu quebrei paradigma, porque as pessoas estão acostumadas a ver a mulher negra na cozinha, lavando e passando e cozinhando para alguém. Então, assim, eu reconheço que eu sou um símbolo, que eu inspiro muitas menininhas negras, muitas adolescentes, muitas crianças que não se enxergavam. Então, assim, a criança, ela se inspira muitas vezes, ela vê o universo por meio do que ela enxerga ao redor dela. Então, quando ela não via, de repente, uma médica negra, uma advogada negra, uma professora de faculdade negra, ela não sonhava com aquilo. Então, ela pensava em ir até onde a mãe dela foi. Então, a mãe dela era uma empregada doméstica, então ela seria uma empregada doméstica. E nós vemos, assim, famílias onde, assim, a mãe foi empregada, a mãe aposentou, aí aquela filha começou a trabalhar para a mesma família e se perpetuou isso daí, como se fosse, digamos assim, um novo formato de escravidão, que é uma limitação de eu marcar o seu território é lá, o seu canto é lá.
E eu quebrei isso. O portal Alma Preta Jornalismo traz notícias de uma visão periférica e tem uma linguagem voltada para a população negra. A Elaine é sócia e diretora do site e sabe o quanto é importante abordar as editorias em diversas perspectivas. Eu acredito que antes de surgir esse portal do Alma Preta, a mídia convencional, ela não tinha... Ela dá as notícias, mas ela não tem essa perspectiva, ela não tem esse olhar. Geralmente, quando a gente fala de negritude, ou a gente fala na perspectiva, sabe, periférica e racial, as pessoas veem de uma forma completamente diferente. Elas começam a entender que falar sobre racismo, falar sobre preconceito é sempre um olhar do vitimismo, sabe? No olhar dos, mais fraco, mas você quer ser vítima de um preconceito, não existe preconceito. Você sabe que até hoje tem essa luta. E falar sobre mulher negra, dar voz ali para mulheres pretas, sempre, óbvio que pra gente é uma honra e nunca foi uma dificuldade, sabe? Assim, elas têm espaço. Eu acho que a falta de representatividade é muito forte, né? A gente vê vídeos na internet hoje, né? Que o acesso ele é muito, a gente tem muito mais acesso, menininhas negras, né? Que ficam de frente à televisão e vê a Maju, por exemplo, no Jornal Nacional. Não, ela tem cabelo como o meu, ela tem a pele como a minha, né? E o quanto isso é forte. Por quê? Porque se ela tá naquele lugar, se ela vê uma mulher naquele lugar, ela fala, não posso. Se ela não vê, ela automaticamente naturaliza que aquele lugar não é dela. A falta de representatividade impacta também no mercado da estética. Uma realidade que não se limita em Araçatuba é a escassez de produtos para peles negras e cabelos cacheados e crespos. Muitas mulheres acabam não usando pela dificuldade de encontrar. Esses dias eu queria uma maquiagem, eu fui fazer fotos de noiva e tal, e queria uma maquiadora negra, porque por mais que tentem, às vezes não conseguem chegar no nosso tom, você acaba tendo que levar a sua base para, olha, esse aqui é meu tom, porque às vezes no salão não tem. Olha, eu sentia muito, tanto que eu fui começar a usar maquiagem faz pouco tempo, muito pouco tempo. Mas para cabelo, assim, a infância toda era produtos testando para ver se dava certo, sabe? Fazendo algumas receitas caseiras para ver se funcionava no cabelo, porque os produtos eram todos voltados para vamos modificar o seu cabelo, já que não tem o que fazer com ele. E por isso que as tranças são muito importantes, né? Eu coloquei umas 3 vezes, eu não lembro quando foi a primeira, mas eu coloquei e eu falei, meu Deus, que incrível. Porque foi bem numa época também que eu tinha cortado o cabelo para deixar ele crescer. E aí eu botei a trança e foi incrível. O turbante também me ajudou muito nisso. E a questão dos cosméticos é muito complicada também, porque está bem ligada com a autoestima, né? Então, eu tive dificuldade, mas hoje eu já encontro. Hoje já é muito mais fácil, né? Porque tem todo um direcionamento para esse público. Agora eles entenderam que existem mulheres pretas, homens pretos, que consomem esses produtos. Então o mercado está muito mais atento, e não só por uma questão capitalista, sabe? Eu acho que principalmente por essa questão, mas é muito benéfico pra gente, é muito benéfico encontrar esses produtos, e hoje até de uma forma mais acessível, né? A sociedade precisa entender que ninguém escolhe a cor da pele, do cabelo, a altura ou qualquer outra característica física que nos torna seres individuais. Cabe a nós apenas respeitar as diferenças. A realidade está mudando a passos lentos, mas para essas mulheres, cada passo é a esperança de um mundo melhor, com menos violência e menos preconceito. Um mundo em que elas possam ter o direito de existir. Você pode ir tentando ocupar esse espaço. Pode ser que o espaço que eu gostaria de ocupar hoje eu não consiga, mas eu estou abrindo caminho para que outras mulheres negras ou outras mulheres ocupem esse lugar daqui 100 anos, 200 anos, porque, né, é uma luta constante, diária, porque as mulheres, eu falo que as mulheres, elas precisam lutar para existir. Eu acredito que sim, as coisas estão mudando, nós estamos mudando, né? E eu acho que por si só esse resgate da identidade que a gente já faz hoje é uma mudança gigantesca, gigantesca. E apesar de talvez a gente ainda precisar caminhar muito, muito, mas muito mesmo, não significa que a gente já não andou até aqui, sabe?
Então eu gosto de olhar e ver, olha, a gente saiu daqui e a gente tá aqui. O meu sonho é que seja um ponto no Brasil de você ligar a televisão e você não falar assim, nossa, um repórter negro. Não, isso vai ser natural, eu vou ligar e eu vou ver porque nós somos de afrodescendentes no Brasil, até o último censo do IBGE, que eu não sei se está atualizado o que eu vi, era em torno de 52% da população é afrodescendente no Brasil, ou seja, nós somos maioria. Dessa forma, nós teríamos que estar maioria na publicidade, maioria na televisão. A televisão é importante porque é representatividade. Então, teríamos que ter fincado a nossa bandeirinha em vários espaços de poder. Então, eu tenho que chegar para fazer uma audiência e encontrar um juiz negro, porque isso é muito raro, entendeu? Eu tenho que conseguir enxergar isso. E eu acho que nós estamos caminhando para isso, mas é igual eu falei, são passos muito lentos. A luta é constante, a gente não tem descanso, né? Então, mesmo se a gente, enfim, em algum momento ficar fraco, porque isso acontece, né? Tipo, eu tô esgotado e tal. A gente sente lá no fundo que é uma coisa que não é só nossa, sabe? É uma luta que não é só nossa. Existe todo um esforço dos nossos ancestrais até aqui, para que a gente vivesse esse mundo de mais oportunidades, né? Que, enfim, ultrapassaram muitas barreiras e a gente precisa dar uma continuidade disso para os que vierem, né? Então, sempre, a gente, como negro, a gente tem uma jornada, assim, de continuidade, sabe? Enfim, é isso. Se liga aí.